Olá, boa tarde. Eu estou aqui para apresentar o meu artigo do compromisso com a sustentabilidade, do INC, do Instituto de Química, de Engenharia Química, do professor Wilson José Gonçalves, organizador, e do meu artigo Microplásticos e Atividade Química Programada para a Degradação das Fibras Plásticas. Vamos começar com um resumo no geral. Bom, as engenharias e as ciências naturais, elas têm como objetivo principal encontrar soluções, maneiras e técnicas para poder solucionar os problemas do mundo, solucionar a maioria dos problemas do mundo. Em especiais, os retratados aqui, as ciências químicas, que devido à imensa variedade de reações químicas que acontecem no mundo, os químicos criam mecanismos para nós conseguirmos compreender as reações químicas deste universo. Bom, e dentre os problemas atuais que a gente está vivendo, dentre todos e muitos dos problemas atuais, microplásticos, sim, é um assunto que deve ser retratado, é um assunto que deve ser focado e compreendido da melhor maneira possível, principalmente porque ele pode acabar destruindo a ecologia mundial. Sim, ele pode acabar matando todos os seres dos oceanos e, consequentemente, da Terra inteira, e a Terra vai ser extinguida pela nossa própria poluição. Bom, vamos começar então. É... Depois dessa leve introdução, os microplásticos e as formas de degradar essas fibras plásticas é um problema, né? Então tá, os microplásticos eles são partículas plásticas da ordem de grandeza de inferiores a 5 milímetros, que somados dão aproximadamente 14 milhões de toneladas desses microplásticos, dessas partículas plásticas dispersas no mundo inteiro. Bom, eles são considerados onipresentes, eles estão desde o Monte Everest até as geleiras da Antártida, por exemplo. Você pode abrir o Google agora e pesquisar qualquer foto do Monte Everest de uma pessoa escalando, que você vai observar que existem toneladas e toneladas de plásticos jogados em cima do Monte Everest. Resumindo, os microplásticos eles vão estar em praticamente todas, todos os continentes, o mar, o oceano, rios, pântanos, florestas, desertos, tudo. Ele está em todos os lugares, está na sua casa, está na sua camisa, está no seu prato de comer. Bom, o objetivo principal desse artigo é encontrar agentes e substâncias que permitam a degradação das fibras plásticas. Encontrar maneiras de acabar com esse problema, né? Encontrar, procurar aí maneiras de se existem de fato soluções para esse problema. A metodologia utilizada provém do acervo de dados provenientes, né? É de um acervo de dados provenientes de vários artigos já publicados no meio acadêmico, utilizando os portais como o CAPS e o Schuler. Bom, os resultados encontrados indicam que, sim, existem micro-organismos e organismos que conseguem realizar esta degradação, que conseguem realizar a biodegradação. Como, por exemplo, a bactéria Hydroinella caiensis, que ela é capaz de degradar a PET. Ela é uma das únicas, provavelmente a única, o ser vivo capaz de produzir a enzima PETase, que é a responsável pela degradação, a chave específica que quebra a molécula de PET. Sim, garrafa PET, talheres de PET, copos PET, descartáveis, tudo. A maioria dos plásticos é PET, então ela é uma bactéria muito importante, ela vai ser bem priorizada nesse artigo, ela vai ser bem falada, assim como os fungos Agaricus bisporus e Marasmius oreades, que eles são aí os fungos responsáveis por degradar poliuretano, PU, né? Flutuando dentro dos lagos, como é citado no artigo presente. Então, as conclusões sempre apontam para que sim, é possível realizar essa degradação dentro das tecnologias atuais e que são muito promissoras e que no futuro provavelmente se tornarão uma chave importantíssima para conseguir a degradação a resolução do problema que é muito, muito, muito importante e que pode afetar a ecologia mundial e evitar o massacre do mundo. Bom, vamos ver. O contexto. As engenharias químicas e ciências possuem entre suas funções as de encontrar soluções, maneiras técnicas para solucionar os problemas que já existem. Eu gosto de fazer sempre esse ressalve de que a ciência e a engenharia, no caso, né, a ciência, ela, ela é o que vai nos ajudar a entender o mundo. Entendendo o mundo, a gente vai evitar fazer cagada. E nós não podemos nos dar, vamos dizer assim, a oportunidade
de errar constantemente, sendo que bilhões e milhões de vidas estão em jogo. Então, é importante fazer esse ressalve da criatividade humana, do contemplamento do pensamento, é sempre muito importante. E o contexto geral é esse que eu já retratei anteriormente, que é a situação dos microplásticos. Eles são uma fonte praticamente de destruição. Se nós não conseguimos realizar essas degradações no futuro, com o crescimento exponencial da produção dos plásticos, praticamente a gente está assinando o nosso testamento de óbito. A humanidade pode perecer, sim, junto com milhões e milhões de outras espécies. Bom, é uma situação preocupante, é uma calamidade, né? É uma situação deveras que tem que ser focada e estudada o máximo possível. Esse é o contexto do artigo. E o objetivo, portanto, é encontrar, né, essas maneiras de degradar os microplásticos e os plásticos. Encontrar, né, os agentes biológicos ou substâncias, né, e substâncias químicas, como alguns organismos unicelulares, tipo a bactéria Dioneus caiensis, e aí também os dois fungos que conseguiram realizar a degradação do poliuretano. A metodologia utilizada para a pesquisa provém dos acervos de dados de diferentes artigos já publicados no meio acadêmico, como usando assim os portais CAPS e Google Scholar. Os resultados. Os resultados demonstram que existem sim seres vivos que conseguem realizar essa degradação, como já citado anteriormente, essa bactéria que digere a PET, através das enzimas que ela produz e através das reações e dos mecanismos que ela permite acontecer para então conseguir realizar essa degradação. Ela é uma chave fundamental para a solução desse problema. A biorremediação dos ambientes, ela é muito importante e é uma coisa que vai ser retratado, já foi retratado bastante nesse artigo. As conclusões, então, obtidas é que apesar das tecnologias limitadas, sim, existem as formas realmente de degradar essas partículas plásticas. É, como a maioria dos artigos, né, ressalta que ainda é algo no começo, é uma ideia que está sendo gerada, mas que ela tem uma grande carga de dados. Todas as pesquisas desse artigo são recentíssimas, porque esse assunto é um assunto novo, é um assunto que as pessoas estão começando a perceber agora. Igual os nanoplásticos são mais recentes ainda que os microplásticos. Eles são assuntos que estão sendo debatidos agora, estudados agora. A bactéria Hydrangeas sakaiensis, ela foi descoberta recentemente. Então, assim, as pesquisas estão sendo realizadas agora, por enquanto. Bom, aqui então eu vou trazer algumas imagens que demonstram, né? Isso aí é o descarte inapropriado de resíduos plásticos no oceano ou em algum rio, alguma coisa assim. E isso não demonstra muita, vamos dizer assim, afetividade por parte da gente. A gente não consegue sentir a situação. Agora, essa imagem aqui, a gente observa esse aqui provavelmente é um descarte inapropriado de plástico em algum ambiente pobre, algum ambiente nível social baixo. É, aqui mesmo no Brasil, por exemplo, você pode observar isso em várias regiões do Brasil, que esse descarte do lixo é mais ou menos assim. Infelizmente, isso não tem como. Não tem como existir algum tipo de peixe nessa água, não tem como existir algum tipo de ser vivo aqui. Aqui não tem como. Eles vão morrer, simplesmente todos vão morrer devido porque o plástico, ele também carrega as próprias substâncias deles, né? Mas ele também carrega as substâncias que foram colocadas, né, sintetizadas junto com ele, não que é próprio dele, mas junto com ele para aumentar a resistividade, a resistência, o calor, etc. Armazenamento de calor, de energia térmica, etc. E aí, resistência térmica. E aí, essas moléculas são tóxicas, a maioria são tóxicas para os seres humanos, como também é retratado no artigo citado. Bom, observa-se aqui na mão desse ser humano que existem já partículas que estão pré-microplásticos, são partículas que estão começando a se degradar e se transformar no problema gigantesco que acarreta na destruição dos nichos ecológicos e, consequentemente, um problema seríssimo para a natureza. Bom, como eu disse, os pré-microplásticos, se é que se pode se dizer assim,
É que os microplásticos eles são partículas inferiores a 5 milímetros, né? Então, esse aqui não tem espessura de 5 milímetros, mas eles já são, vamos dizer assim, um pré-microplástico. Eles já estão se desintegrando, assim, vamos dizer assim. É... E só os pré-microplásticos, eles já podem fazer isso aqui. Sim, isso aí, porque os peixes, eles têm que respirar. E eles respiram e a água está carregada de resíduos. Essas partículas plásticas não vão se degradar. Sozinhas, não. Elas não podem simplesmente se degradar sozinhas. Não, não tem bactéria que consiga fazer isso. Quer dizer, perdão. Não tem. A maioria das bactérias não é capaz de fazer isso, que eu tô querendo dizer. Então, ela vai ficar aí, sendo. Conforme o tempo passa, ela vai simplesmente se desintegrando em pedacinhos menores, 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 até afetar praticamente tudo. E existe uma pesquisa que sugere que acabando fazendo essa ingestão de microplásticos e nanoplásticos afeta a absorção de nutrientes. Então, mais para frente, se a gente não tratar esse problema, sabe, mata o peixe, que mata o que come esse peixe e mata antes, mata os nemateumintos, como citado no artigo. Então, é difícil, é uma situação que tem que ser compreendida e estudada com muito detalhe. É uma é algo que realmente deve se prestar bastante atenção para evitar a destruição da humanidade. Bom, os microplásticos, então, né? É, como eu disse, os plásticos agora se tornaram indissociáveis da vida moderna. Isso é de plástico, isso é de plástico, a webcam é de plástico, praticamente tudo na nossa vida tem plástico envolvido, porque ele é um material muito flexível. Não flexível no sentido resistente do material. Também, alguns são, mas no sentido de que você pode usar, aplicar ele em inúmeras situações. Existem plásticos usados na construção civil militar, tipo construção de casa, e também tem plásticos de copos descartáveis usados em festa, garfos, enfim, muita coisa de plástico, é muito inteligente, é muito legal também ver como a gente conseguiu praticamente transformar isso, vamos dizer assim, o inicial, né, que era o petróleo, assim, no começo, em tudo, tudo é de plástico. Hoje a gente não consegue viver sem os plásticos. Os plásticos são essenciais para tudo tem plástico. Existem plásticos dentro dos seres humanos, né? Bom, enfim. Então, apesar dos plásticos serem úteis para seres humanos, o descarte desses materiais e a produção estão se tornando um desafio, porque eles são fortes, eles são a molécula ela é forte, ela tem, vamos dizer assim, a força que une os átomos dos plásticos são bem fortes, são bem resistentes e são bem difíceis de quebrar. Então, algumas chaves específicas elas conseguem fazer isso, mas mesmo assim ainda é muito difícil, que são as enzimas, né? Cada plástico, por exemplo, poliuretano, a PET, a PP, etc. Tem muitos plásticos, cada um tem sua chave específica, sua enzima específica para quebrar, e cada organismo sintetiza isso de maneira diferente, ou produz a reação química para a degradação de maneira diferente. Bom, enfim, isso é algo que se deve prestar atenção em mais pesquisas. No entanto, a situação é a formação dos microplásticos, que é a pior situação possível. Não é somente o descarte, é a formação dos microplásticos. Eles não se degradam, simplesmente. É muito difícil de se degradar os plásticos. E eles se tornam microplásticos, que eles vão se desintegrando pela ação da água, dos ventos e da salinidade da água, da própria água, do sol. Eles acabam se quebrando em pedaços menores. E então eles contaminam oceanos, florestas, pântanos e outros. A montanha lá, o Everest, tudo está contaminado por microplásticos. Eles atrapalham desde a base da cadeia alimentar, hemateumintos, como citado no artigo, desde tudo, né? Consequentemente afetando toda a ecologia mundial. Além, né, não só a ingestão, como a morte desses seres vivos por causa da toxicidade presente nos plásticos, que carregam
coisas que você não pode simplesmente consumir, senão você vai passar mal, vai para o hospital, etc. Bom, então, portanto, é necessário encontrar as técnicas para degradar esses plásticos, essas fibras plásticas. Bom, então com isso surge o problema, né? Que é a inatividade. Tipo assim, como se não tem como solucionar esse problema. Não existe. Será que é possível isso, então? Bom, em se tratar de microplásticos, a atividade química programada para a degradação das fibras plásticas destacam-se ciências naturais que possuem uma forte influência no assunto, né? A química, a física, é muito importante, a biologia. Essas pesquisas realizadas permitem concluir que a degradação das fibras plásticas é complexa. Ela é difícil porque os plásticos são resistentes e são difíceis de serem degradados por agentes químicos e agentes biológicos, é, devido a inúmeros fatores, né? Tá, enfim. Os tipos de plásticos e as espécies de substâncias e organismos utilizados, entretanto, é possível se realizar sim, como é retratado no Screaming of Bacillus Strange Isolate from Mangrove Access Times in Peninsular Malaysia for Microplastics Degree. Tá. Bom, a questão da inatividade química programada para a degradação das fibras plásticas conduz ao problema da pesquisa, né? O questionamento, na verdade, o questionamento é se existem métodos utilizados para a degradação dos microplásticos, se eles são viáveis, se eles são possíveis, se eles sequer existem, né? Bom, então com isso surge a nossa solução, a compreensão da nossa solução. Como posto a indagação da resolução do problema, o artigo citado, ele traz algumas compreensões a respeito do tema. Eu vou ler aqui. Os isolados designados degradaram o material plástico e exibiram potencial para remediação do ambiente contaminado por microplásticos, afirma o artigo. Então, pelo menos um dos artigos já retratou que isso é realidade, que sim, é possível realizar a biorremediação e permitir com que possa-se, vamos dizer assim, evitar esses microplásticos e entrar nas cadeias e acabar causando problemas maiores e colossais. Bom, é possível então, existem substâncias, proteínas, no caso seres vivos, que realizam a degradação da PET, como a PU também, e outros polímeros plásticos, não realizados de maneira satisfatória e plena, como descrito na primeira hipótese citada no artigo, mas mesmo diante disso foi concretizado e retratado dentro dos artigos científicos, que estão todos citados com todas as referências no artigo escrito. Bom, resultados então. Vou trazer mais um dado, né? No artigo Screaming, aquele que eu citei lá, as porcentagens de perdas de peso calculadas das partículas de microplásticos por B em ceros após 40 dias foram de 1,6, 6,6, 7,4% para PE, PET e PS, respectivamente. B. Gocelli registrou percentuais da perda de peso de 6,2, 3, 3,6, 5,8% para PET, para PE, PET, PP e PS, respectivamente. Ou seja, como citado no artigo, houve a degradação dos microplásticos. Houve, isso aconteceu, entendeu? Então, é uma questão de desenvolver essa tecnologia de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais compreensível. Estudos são necessários para essa área, que é uma situação muito importante e um risco que a humanidade corre se a gente não conseguir solucionar estes problemas. Então, sim, é necessário mais pesquisas, mas isso aqui é primordial, é inovador e é interessante e inspirador para aqueles que forem desejar continuar com as pesquisas. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens, né, do artigo. Uma bactéria que degrada e assimila politeretalato etileno, demonstrando aí a reação que acontece, né, a sugestão de reação que acontece, registrada no artigo a bacterium that degrees and simulate polyethylene terephthalate. Bom, devido a isso, diante disso, compreende-se que o resultado final obtido é o fato de que existe
a atividade química. Se existe atividade química, então a solução do problema está praticamente resolvida. Já que existe essa solução, existe, é inovador e é necessário compreender mais para frente, de acordo com que as pesquisas avançam. Bom, então percebe-se que o desenvolvimento dessa tecnologia e dessa área de conhecimento, apesar de animadora, é sempre retratado como algo a se desenvolver. Por todos os artigos citados, eles retratam. É possível, mas ainda tem que se desenvolver, ainda tem que se pesquisar mais, ainda tem que encontrar mais métodos e etc. Tendo em vista as tecnologias atuais e a compreensão ainda limitada de como produzir uma super bactéria, um super fungo, né, que permita essa degradação máxima e dos microplásticos de maneira plena e eficaz 100%. É difícil, mas pode ser que no possível, com o desenvolvimento da engenharia genética, a melhoramento genético dos seres vivos, talvez seja uma ideia muito interessante, algo que vá com certeza ser algo interessantíssimo de se discutir. Bom, com isso, as respostas para a pergunta evidenciada pelo problema respondem que é possível, sim, haver a degradação das fibras plásticas diante das enzimas químicas já referidas. Bom, as conclusões, então, os resultados encontrados são de que existem algumas espécies de seres vivos, né, como, por exemplo, a bactéria Dendrobium saccharins, que ela é capaz de, então, permitir a degradação da fibra plástica de PET, né, que ela produz a enzima PETase, e essa enzima ela consegue permitir, então, e transformar a PET em fonte de carbono e energia para essa bactéria, para essa colônia de bactérias, né? Então, a conclusão aponta que os avanços científicos na área da química demonstram que, de maneira significativa, uma possível visão em que se observa a degradação dos microplásticos sendo efetuada de maneira plena e satisfatória. Bom, as referências do artigo e, na verdade, as referências do que foi dito aqui estão aqui. Uh, é, assim como todas as outras referências que são escritas nos artigos estão no artigo. E agora fazer um agradecimento que o professor organizador Wilson José Gonçalves pediu para fazer. Primeiramente agradecer a Deus e segundamente agradecer aos meus pais e a mim. É isso. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Vou interromper a gravação e é isso.